Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para você, meu amigo, que está chegando aí no canal. Seja bem-vindo, compartilhe esse vídeo, edifique, seja edificado. Nessa tarde eu vou deixar um livro de 1 Coríntios, que foi escrito pelo apóstolo Paulo para a sua meditação, capítulo 6, até o versículo 6 e também o 9, o 11, o 19 e o 20, que Paulo está falando aqui na palavra de Deus. Ele está citando 3 vezes sobre disputas, dentro da igreja, entre os irmãos, e 6 vezes Paulo está falando sobre imoralidade sexual e como corrigir isso, Como corrigir, Paulo está falando aqui na sua palavra assim: ouça alguns de vós tendo alguns negócios contra outro ir a juízo perante os injustos e não perante os santos. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, pois porventura indignos de julgar as coisas mínimas, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo permanecentes a esta vida, pondes para julgá-los, ou que não de menos estima na igreja. Para vós envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas os irmãos vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis? Aí aqui versículo 9 fala: não sabeis que os ímpios não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí aqui versículo 19 fala: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém, amados? Aqui nós podemos observar que Paulo está trazendo uma exortação edificante, para a igreja do Senhor. Porque Deus, ele tinha e ele tem essa preocupação com a sua igreja, com a sua noiva, para que ela ande em santidade constantemente, Deus está sempre falando com a sua igreja, exortando, chamando a atenção para ela andar ter cuidado com as suas veredas, com seus caminhos, com seu deitar, com seu levantar. Ter cuidado para que ela não se contamine com as coisas desse mundo. E aqui nós vamos falar aqui um pouco sobre a sensualidade e o pecado do livro de 1 Coríntios 6, Como a gente leu, vamos trazer um comentário. No livro de 1 Coríntios 6, fala de questões comuns que podem ser resolvidas entre si, sem precisar levar o seu irmão para o tribunal. A Bíblia fala que para você ter paz, perdoe e esqueça essa dívida e terás paz. Esse capítulo fala também do templo do Espírito, que é o nosso corpo. Devemos cuidar não só por fora, mas por dentro. Com jejum e oração, sem santidade, ninguém verá a Deus, Está escrito na palavra de Deus. A sensualidade é pecado, e toda vez que você usa, aleluia, roupas que marcam o teu corpo, você peca e faz pecar também quem está te olhando e desejando. Peca também.
Paulo está chamando a atenção àquela igreja que vive como o povo do mundo. Paulo chama a atenção das contendas, mandando ter paz e não viver com o povo do mundo. Aí aqui só para lembrar os irmãos que fala sobre o pecado nos olhos, né? Quando o homem olha e cobiça uma mulher e deseja aquela mulher, então ele é o mesmo pecado do adultério. Então, o pecado do Antigo Testamento, ele era consumido quando o homem deitava com a mulher, adulterava fora do casamento, ou quando ele era jovem, solteiro, e ele também deitava, é fornicação, né? Então, o pecado antigamente era consumido quando ele deitava com a pessoa. Só que hoje em dia está escrito que o pecado do adultério, o adultério, Jesus falou no livro de Mateus 5:28, ele é consumido através dos olhos. Então, quando a mulher ou quando o homem usa uma roupa justa demais colada, que mostra a forma do seu corpo, além dela pecar, está usando de sensualidade, ela também está fazendo com que o outro que está ali observando peque também, porque ele vai olhar e vai desejar, porque ele está vendo a forma do seu corpo. E quando é bem definida, entra na mente e desce para o coração. Então ali o homem já pecou, já consumiu o pecado. É isso que Paulo tá tratando aqui, essa observação na carta, né, de Coríntios, em 1 Coríntios 6. Aí aqui fala: Paulo chama a atenção das contendas, mandando ter paz e não viver como o povo do mundo. Levar problemas internos da igreja para os tribunais fora da igreja é um péssimo testemunho da igreja de Cristo, o que os ímpios não vão pensar de nós. A igreja precisa rever isto, pois ela vai julgar os anjos caídos, né? Esse julgamento que Paulo está falando aqui são os anjos caídos. Nós podemos observar a vida de Abraão e o seu exemplo. Quando houve uma contenda entre os seus pastores, Abraão preferiu abrir mão do seu direito para viver em paz, deixando Ló escolher, né, o caminho que aos seus olhos seria o melhor. Tem pessoas procurando nesse versículo motivo para pecar. Aí ele está citando aqui que tem pessoas que falam dentro desse versículo que está certo, né, fazendo coisas erradas. Tem pessoas que procuram versículos da Bíblia isolado para pecar. Motiva lá para subierga. Tem pessoas que procuram versículos isolados da palavra de Deus para dar motivo ao pecado, para abrir brechas e pecar na sua vida. E esse é um dos versículos que muita gente usa para pecar. Todas as coisas me são lícitas. É verdade. Mas dando continuidade a esse versículo, Paulo fala: mas nem toda me convém, né? Então, 1 Coríntios 6:12, Paulo está falando que todas as coisas me são lícitas, mas, porém, nem todas me convêm. Não me convém pecar, não me convém cobiçar, não me convém deitar com a pessoa, ele está falando com a pessoa alheia. Não me convém beber. É lícito, mas não me convém. Por quê? Porque aquilo ali vai me fazer pecar, né? Aí aqui exemplo: o sexo no casamento, como você fazer um investimento no banco, é seguro dentro do casamento. Ele está dando um exemplo. O sexo dentro do casamento é um investimento seguro, né? Você está investindo na pessoa com quem você ama, com quem você casou, com quem você decidiu viver o resto da sua vida com aquela pessoa. Porém, o sexo do casamento é uma fuga, né? É um abismo, é um laço do passarinheiro, né? Ele está falando aqui: faça como José, fuja do pecado, não brinque com ele, né? Paulo diz: glorificai a Deus no vosso corpo.
Em Eclesiastes, versículo 9 e 8, fala das vestes limpas, né? Eclesiastes, versículo 9, capítulo 8, nos aconselha que a gente tem que manter uma vida de santidade, uma vida limpa, andar limpo. Porque para entrar no céu, só entra aqueles que têm o coração puro e as mãos limpas. Só entra aqueles que estão com suas vestes, que andam em santidade, que andam separado das coisas do mundo. Não adianta dizer que está servindo a Deus com vestes sujas, de qualquer maneira, com pecado. É isso que ele está dizendo. Os 2 conselhos do apóstolo Paulo: fugir da impureza e glorificai a Deus no vosso corpo. Amém, amados? Agora aqui nós vamos entrar para a palavra de Deus que fala: ouça alguns de vós tendo alguns negócios contra outro irmão, o juízo perante os injustos e não perante os santos. Então aqui Paulo, ele estava trazendo uma observação para a igreja de Coríntios, que ela andava contaminada, as coisas do mundo estavam entrando para a vida dos cristãos da época e estavam entrando para dentro das igrejas. Eles estavam, as mesmas práticas, ele estava trazendo as mesmas práticas do mundo para dentro da igreja, ou seja, eles estavam brigando por questões alheias, levando os irmãos para o tribunal, né, por mínimas coisas, por coisas banais, coisas que poderiam ser resolvidas através de um diálogo entre si. Eles estavam levando para o ímpio, ou seja, eles estavam escandalizando a palavra de Deus. É essa observação que Paulo quer trazer nessa tarde, né? Que Deus está trazendo a vida de Paulo para nós nessa tarde. Versículo 2 fala: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Então Paulo está falando aqui, nessa palavra, na palavra de Deus, que se a igreja do Senhor vai julgar o mundo, né, vai julgar coisas grandes, coisas maiores serão resolvidas através da igreja, do povo de Deus. Então, porque se as mínimas coisas, as mínimas questões, as coisas fúteis, banais, passageiras, pequenas, coisas insignificantes, não pode ser resolvida no meio do povo de Deus, através de um diálogo, de uma conversa, né? Entrar no denominador comum, entrar em concordância, né? Assuntos que podem ser resolvidos no meio da igreja vão levar para os tribunais, vão levar para o ímpio. O ímpio não sabe nem onde é a frente dele. O ímpio não conhece a verdade, não sabe distinguir entre o certo e o errado. O ímpio é ímpio. A Bíblia diz que seu coração é mau, é maligno. Seu coração é corrompido, é cheio de pecado, é cheio de lascívia, é cheio de impureza. Aí versículo 3 fala: não sabeis vós que é a vez de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, a igreja junto com Deus, naquele grande dia, vai julgar os anjos caídos. Esses anjos, a Labra Subierga, que a palavra de Deus está citando, são os anjos caídos, são o diabo, os demônios, né? O diabo vai ser julgado, né, por Deus, juntamente com a sua igreja, vai ser julgado e ali vai ser dada a sentença a esses anjos caídos, que são demônios, e eles vão ser lançados no lago de fogo. Então, se a igreja do Senhor vai resolver algo tão grandioso, algo de um porte, de algo tão grande, algo tão assim, ele está falando que é algo tão assim que só o próprio Deus poderia julgar. Por que as coisas, as questões aqui terrenas, questões pequenas, questões passageiras, o homem entre si não pode ser resolvida, né? Pode sim, é isso que Paulo está falando. Então, se tiverdes, versículo 4, então se tiverdes negócio em juízo pertencente a esta vida, pondes para julgá-los o que são de menos estima na igreja. Aquilo que são
de conhecimento à igreja, que a igreja tem que ter conhecimento, que pode ser resolvida entre os irmãos, de porta fechada, sem precisar levar para o mundo, sem precisar levar para o ímpio, os irmãos entre si entram em concordância, né? A Bíblia, Salmo 133 fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, vivem em paz, né? Nós temos que dar bom testemunho, nós somos o sal e a luz da terra. Deus colocou a igreja dele aqui na terra para fazer a diferença, para ser diferente, para influenciar e não ser influenciado. Deus colocou a sua igreja aqui na terra para ganhar os ímpios, para ganhar o mundo, para tirar o mundo do inferno, do pecado, para arrancar o mundo, para trazer o mundo para perto de Cristo. Não, a igreja tem que ser influenciada pelas coisas do mundo, tem que ser levada pelas coisas do mundo, pela moda, pela vaidade, pelas coisas superficiais, né? Nós não podemos ser influenciados pelas coisas do mundo. É isso que Paulo está querendo falar aqui, né? Em sua palavra, na carta que ele escreveu, nessa palavra. Então, Paulo está deixando uma exortação para a igreja do Senhor, porque muitas das vezes a igreja do Senhor deixa a moda, deixa ser levada pelas coisas, pela música do mundo, traz para dentro das igrejas, e as coisas do Senhor é santa, não tem como misturar as coisas santas com as coisas profanas. É isso que Paulo está exortando, falando com os irmãos, duramente, porque a igreja estava passando por um momento muito difícil, e Paulo, ele tinha que agir como um pastor, ele tinha que agir com cajado. Como eu falei outrora, que muitas das vezes o pastor, ele tem que dar uma cajadada, ele tem que dar uma exortação às igrejas, às ovelhas, porque senão as ovelhas se perdem. E não é isso que Deus tem reservado para nós. Deus tem reservado coisas grandes, né? Aí aqui fala, versículo 5. Para vós envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Então ele está falando, não há liderança, não há pastor, não há alguém competente, alguém sábio, alguém que com sabedoria do alto de Deus venha resolver essas questões entre os irmãos, entre as igrejas, entre si. Ele está falando que no meio do povo de Deus há anciões, há pessoas sábias, há pessoas capacitadas que podem sim resolver essas questões, né? Sem precisar levar para o mundo. E a Bíblia diz que quando você emprestar ou quando você der alguma coisa para alguém, você esqueça. A Bíblia diz que quando você emprestar, a Bíblia nos ensina, emprestar seu nome ou emprestar alguma coisa material para alguém, não vá mais atrás não, esqueça. Se aquela pessoa não pagar ou não arcar com a sua responsabilidade, ela vai ter com Deus. Mas com o irmão tem que perdoar o irmão, né? Está falando sobre perdão, você tem que perdoar. Porque se você ficar com seu coração sujo, você vai ficar comprometido, você vai ficar com peso, a labra soberga, na sua alma. Então a Bíblia nos exorta, nos ensina, se livre logo desse mal, se livre logo desse peso, perdoe aquela palavra dura que veio ao teu encontro, perdoe aquele irmão que falou de forma errada com você, que agiu de forma errada, que te julgou, que comprou algo e não pagou, que te pediu algo emprestado e não devolveu. Perdoe, esqueça, vive em paz. A Bíblia diz, se possível, tenha paz até com os inimigos, né? E tem pessoas brigando por coisas banais, perdendo a sua paz. A Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é vivermos em união, vivermos em paz. Porque foi assim que Jesus nos ensinou. Versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Os injustos, aquelas pessoas que fazem coisas erradas. Então o juiz que é justo, que é Deus, Deus é quem vai julgar essas causas, né? Essas causas erradas, pessoas que fazem coisas erradas, que passam a perna nos outros, que julgam os outros, que se acha dono da verdade, pessoas que têm causas ilícitas, pessoas que andam saqueando o
governo, o órgão público, no meio político, pessoas que andam saqueando o povo, passando o povo para trás. Então são essas causas e outras causas, tanto causas menores como causas maiores, serão julgadas pelo Senhor naquele grande dia. Então não tem para que o homem ficar preocupado. Deus está falando, não tem para que você se preocupar, porque diante do tribunal de Cristo, ninguém vai escapar. Ali vai raças, povos, tribos, línguas, grandes, pequeno, pobre, rico, preto, branco, grandes, todos vão ser julgados no tribunal de Cristo. Então, a Bíblia diz que a gente fique com o coração tranquilo, fique calmo, confie no Senhor, descanse, que essa questão aí será resolvida pelo Senhor da melhor forma, da melhor maneira, né? Paulo estava trazendo essa palavra como um remédio, né? A palavra de Deus, ela vem como um bálsamo, curando as nossas feridas e nos guiando e nos ensinando o caminho que devemos andar todos os dias. Versículo 10, Paulo fala: não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então Paulo estava exortando essas pessoas, porque outrora as práticas dessas pessoas que estavam na igreja de Corinto era essa, né? Pessoas que roubavam, pessoas que eram avarentas, que amavam o dinheiro, né? Adúlteras, infiéis. Então, Paulo estava exortando que essas pessoas não voltassem às velhas práticas, não voltassem aos velhos erros, porque isso não iria edificar a sua vida espiritual, mas isso iria trazer um prejuízo espiritual para a sua vida, grandioso, né? E eles não herdariam o reino de Deus. Era isso que Paulo estava falando. Os adúlteros, os irmãos já sabem que são pessoas que praticam adultério. Ele existe várias formas de ser cometido. Existe o adultério espiritual, que é quando você deixa de adorar a Deus e adora outra coisa, seja o que for, que é colocado na frente de Deus, se torna adultério espiritual. E tem o adultério carnal, que é quando o homem é casado e ele cogita, deseja no seu coração deitar com outra mulher ou deitar com outro homem, né? Então isso aí também é adultério. E fala dos sodomitas, que era o pecado da carne, as pessoas que viviam na carne, a cidade que Deus destruiu, enviou seus anjos, que era homem com homem, mulher com mulher. Então é uma iniquidade fora do sério. E os ladrões são aqueles que roubam pequenas coisas, né? Se sujam, perdem a moral, perdem a salvação por pequenas coisas, atos que eles fazem. Pessoas maldizentes, que falam mal de outras pessoas, que vivem reclamando, não aceitam nada, nem ninguém, né? Herdarão o reino de Deus. E versículo 11 fala, é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, Paulo estava falando que se você já foi lavado no sangue de Jesus, você não tem que voltar às velhas práticas, ao velho eu, ao velho homem. Mas por quê? Porque foste lavado no sangue carmesim do Senhor Jesus. Então, eis que tudo se faz novo na sua vida, né? Era isso que Paulo estava falando para a igreja da época. E para a nossa igreja atual também, principalmente, as coisas que vêm acontecido têm aborrecido o Senhor, né? Deus tem ficado grandemente aborrecido com os atos dos homens que se dizem homens e mulheres de Deus e vêm com práticas ilícitas, erradas. A Bíblia diz que Deus ele entra como juízo, ele vai como juiz ao encontro dessas pessoas para lhe julgar, para colocar na balança.
né? Não existe nada que o homem faça que fique escondido aos olhos do Senhor. Mas os olhos do Senhor, tudo está lícito. Deus vê tudo está claro. Nada fica oculto, nem nada fica escondido diante dos olhos do Senhor. E tudo aquilo que o homem faz de certo ou de errado, ele vai prestar conta a Deus um dia. Versículo 12 fala: todas as coisas me são lícitas, como eu falei, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Né? Paulo está falando: eu não me deixarei dominar por nenhuma obra da carne, aquilo que o mundo é prazeroso, está oferecendo, porque é passageiro. A Bíblia diz que não ficará pedra sobre pedra. Tudo aqui um dia vai se acabar. Jesus falou: tudo aqui um dia vai se acabar, né? Mas buscai as coisas que não são perecíveis, as coisas onde a traça e o ferrugem não podem corroer, as coisas do alto. E versículo 19 fala: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então ele está falando: se seu corpo é o templo do Espírito Santo, você tem que andar em santidade. Essa santidade, ela tem que ser interior e ela vai exalar para fora o que está dentro, exterior. Então, se o Espírito Santo de Deus, alabra suberga, é como um cheiro suave, ele habita dentro da tua vida, você vai exalar para fora tudo que está dentro de você. Você vai colocar para fora amor, paz, benignidade, bondade, mansidão. Mas se não, se o Paulo está falando, mas se não, se é o pecado que habita dentro de vós, vocês vão colocar para fora a lascívia, a sensualidade, a glutonaria, a beberrice, porque isso é o que o pecado promove, né? Tem pessoas que estão dentro da casa do Senhor, usa roupa colada, justa, muda o seu palavreado, o seu linguajar e acha que vai para o céu, e acha que está santo, que está certo daquela forma. Não, Paulo está falando, além dessas pessoas estarem pecando, né, contra o nome do Senhor, contra a palavra de Deus, agindo de forma errada, elas estão fazendo com que os outros também pequem. Aí entra aquele versículo de Jesus, que Jesus fala: tem pessoas que nem entram no céu, né, e nem deixam os outros entrar, né? Tem pessoas que agem de forma errada, né, e ainda faz as outras pessoas agirem. Porque se uma pessoa olha para você, mesmo que você ache que isso está certo, mas se um homem olha para uma mulher, ela está sensualizando o seu corpo, qual é o respeito que esse homem vai ter por essa mulher? Nenhum. A Bíblia diz que nós temos que ser moderados, temos que ser santos. Está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. E fala assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou com pérola ou vestido precioso. Versículo 10, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então a Bíblia diz que a gente tem que andar em santidade, até na maneira de vestir. Antigamente, quando os homens de Deus passavam, né, passavam na rua, nos locais, todo mundo podia conhecer eles pela forma deles andar, pelas formas deles se vestir. Eles não andavam com vaidade, eles não andavam com exagero, né? Eles não andavam de forma para chamar a atenção, mas eles andavam com modéstia. Eles andavam com uma postura de um homem e de uma mulher de Deus. Quando uma mulher e um homem de Deus passa na rua e ele anda com seus trajes modestos, ele anda com pudor, anda com vergonha. A palavra pudor significa vergonha de exibir o seu corpo. Todo mundo observa, e muitos ímpios até falam: um dia, quando eu for servir a Deus,
eu quero ser igual a fulano, igual a ciclano. Por quê? Porque ele dá bom testemunho, até na maneira de falar, até na maneira de vestir. Então, nós damos bons testemunhos, sim, e Deus cobra, sim, a nossa maneira de falar e a nossa maneira de vestir. Porque se for para ser igual ao mundo, se for para ser igual ao ímpio, é melhor a gente estar lá no mundo, porque do mundo outrora Deus nos resgatou. Deus nos resgatou não para que fôssemos como o povo do Egito, como o povo da Babilônia, como o povo do mundo que se veste para atrair, que se veste para chamar a atenção, que se veste para mostrar o seu corpo, o bel prazer, para se exibir. Não, mas Deus chamou a gente para ser um povo santo, um povo diferente, um povo que vai morar no céu. E o povo que vai morar no céu, ele tem que ter atitudes nobres, atitudes de um cidadão do céu, atitudes que mostram a diferença na sua maneira de andar, na sua maneira de vestir, na sua maneira de proceder. Em tudo nós somos observados, porque a Bíblia diz que há uma nuvem de testemunha nos observando. Então nós somos cobrados, sim, porque a Bíblia diz que quem for santo se santifique mais, né? Nós somos a imagem e a semelhança do nosso Deus. Então nós não podemos imitar o povo do mundo, mas nós temos que ser diferente em tudo. Tudo nós temos que ser diferente, porque um dia nós vamos prestar conta a Deus. E versículo 20 aqui, para finalizar essa palavra, fala: porque fostes comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, esse corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. E Deus só mora no lugar onde há santidade. Deus só mora no lugar limpo. Deus só pode habitar no lugar onde lhe convém, no lugar onde há pureza, onde há pudor, onde há santidade, né? Porque Deus é santo e Ele só habita dentro de nós se a gente der lugar, se a gente andar conforme a sua palavra de Deus, né? Outrora éramos ímpios, andávamos na escuridão, éramos cegos, mas o Senhor abriu os nossos olhos, então nós podemos ver a luz. E essa luz é o Senhor Jesus, né? Através da palavra de Deus, né? Deus ilumina o nosso entendimento. Deus ilumina o nosso entendimento para que a gente não venha cometer coisas erradas, para que a gente não venha cometer as velhas práticas do velho homem. Amém, amados? E aqui eu vou deixar um resumo dessa palavra, que fala a palavra modéstia. Modéstia é a ausência de vaidade. Pudor. Pudor significa vergonha, timidez de exibir o corpo. Sensualidade são exagero ou prazeres. Fornicação, relação sexual fora do casamento. Lascívia é impureza. Maliciosa é a pessoa que fala mal dos outros. Meretriz, essa palavra meretriz significa prostituta, né? A palavra meretriz está se referindo a pessoas que vendem seu corpo, prostitutas. Sodomitas, os dois lados do homossexual. A palavra sodomita significa os dois lados do homossexual. Santo, separado. Afeminado, homossexual, né? Impuro se refere a toda sorte de pecado sexual. Ladrão, mania de furtar. Adúltero, infiel, traição ao cônjuge. Bêbado, dominado pelo álcool. A pessoa bêbado significa uma pessoa dominada pelo álcool. Avarento é o que ama o dinheiro, né? Mais do que a Deus. E aqui eu vou deixar alguns versículos que falam sobre veste, para você que tem dúvida.
versículo que fala de veste. Romanos capítulo 6, versículo 13, que fala não provoqueis, que fala sobre a sensualidade, que a gente não pode provocar, porque está pecando, né? Mateus capítulo 5, 28 fala sobre o pecado no olhar. Provérbios 7, 10 fala sobre enfeites de prostituta, é sobre a vaidade, andar exageradamente, parecendo uma árvore de Natal, né? Tem pessoas que se enfeitam tanto para chamar a atenção, e a Bíblia nos ensina que o nosso enfeite tem que ser no nosso coração, em ter o Espírito Santo, em ter a bondade de Deus, em ter o fruto do Espírito Santo. O nosso enfeite, a nossa alegria é ter um coração quebrantado e contrito, voltado para Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 10, fala sobre vestes e fala sobre modestas. Amém, amados? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus venha promover vida e vida em abundância. Fala no coração desse homem, fala no coração dessa mulher, porque a Bíblia diz que o coração do homem é inclinado, é perverso. Então que o Senhor venha, meu Pai, nos ensinar o caminho que nós devemos andar, através da Tua lei, através da Tua palavra santa, das Tuas escrituras. Vai convertendo, vai libertando, vai transformando. Abra o entendimento desse jovem, dessa jovem. Em nome de Jesus, confirma a bênção, confirma a vitória. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.